Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructum ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, sejam bem-vindos. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo, Rei do Universo. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Missão Pastorear. Sou Renilson Monteiro, da Missão Pastorear. Estamos aqui para fazer uma série de vídeos. Nós vamos fazer uma pequena série de vídeos, com 4 vídeos, sobre a confissão. O tema agora é confissão. Lembrando que é uma série de vídeos resumida, para as pessoas que estão fazendo a preparação para a consagração à Nossa Senhora e tiveram, então, algumas dúvidas sobre a confissão. Então, decidi fazer apenas 4 vídeos, bem resumido, para a gente fazer aí uma boa confissão antes da nossa consagração. E, posteriormente, nós vamos aprofundar nesse tema, da confissão, que é um tema muito amplo, mas com essa série de vídeos você conseguirá fazer uma boa confissão. Nesse primeiro vídeo, falaremos sobre as raízes e a definição do pecado. No segundo vídeo, falaremos então sobre as consequências do pecado em nossa alma, na igreja, nos nossos irmãos. No terceiro vídeo, falaremos então sobre o sacramento da reconciliação. E no quarto e último vídeo dessa pequena série, nós falaremos sobre a confissão na prática, ali o ato de se confessar, algumas dicas para uma boa confissão. Amém? Então, já vamos iniciar o nosso vídeo. Para que você compreenda um pouquinho sobre o pecado, pegue a sua Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 3, e vamos entender um pouquinho sobre o pecado, a origem do pecado. A palavra diz, no livro do Gênesis, capítulo 3, da seguinte forma: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus os proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram um barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio da árvore do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estás nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me este fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Essa passagem, nós vamos continuar falando sobre ela, e aqui a gente vê que a origem de todo o pecado, né, que culminou na queda do homem, né, e a gente vai entender um pouquinho sobre esse pecado. Então, em que consiste o pecado? Olhando para toda essa passagem que nós vamos refletir durante todo esse tempo, vamos olhar o que o catecismo nos diz sobre o conceito de pecado. Nós vimos que eles desobedeceram à ordem de Deus, né? E fizeram algo que Deus disse para não fazer. Então, o pecado, ele parte da desobediência. Ele é fruto da desobediência, ele é fruto de uma ganância do homem em querer ser como Deus, em querer ter aquilo que é de Deus, e ele é fruto, então, dessa influência de Satanás na humanidade, certo? Então, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1849, ele vai dizer que o pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens, né? Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. O pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Ainda no parágrafo seguinte, né, 1850, diz que o pecado é uma ofensa a Deus. Contra ti, só contra ti pequei. Fiz o que é mal aos teus olhos. O catecismo cita o Salmo 50, ou 51. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Então, ainda no parágrafo 1850, lá no final, vai dizer que o pecado é o amor de si, né, de si próprio, levando até o desprezo de Deus. Então, esse é o pecado em relação ao nosso sentimento, né? A gente ama tanto a gente, quer tanto nos dar esse prazer e essa glória da nossa pessoa, que a gente acaba desprezando Deus, esquecendo de Deus, fazendo aquilo que Deus disse para não fazer. O venerável Fulton Sheen, né, que já está em outro grau aqui, agora o Vaticano está no seu processo de beatificação, ele diz que o pecado não é apenas uma infração de uma lei, é a quebra de um relacionamento com Deus, né? Ou eu digo mais, é a quebra de uma amizade com Deus. Então o pecado não está no simples fato de você desobedecer ali uma lei, né? Se o pai falou, olha, não pega isso aqui que pode te machucar, e o menino falou, pegou, quebrou, né? Não é isso, não pecou, né? Não é um pecado, não significa isso. É a quebra de uma amizade, é quando o filho diz assim, você não é mais meu pai, eu não te amo mais, eu vou sair de casa, me dá a minha herança. Então isso sim fere o coração do pai, isso sim quebrou aquele relacionamento de pai e filho. Então vai muito mais além do que uma lei, tá? Então, porque essa desobediência de Adão e Eva, ela foi exatamente naquilo que era a essência de Deus, a autoridade de Deus, tá? Então ele podia fazer de tudo, mas Deus falou, não faça isso, né? Então ainda o pecado é a crucificação daquele que eu amo, Jesus Cristo. Então quando eu peco, eu levo Jesus Cristo novamente para a cruz, para o pecado, tá? Então o pecado, quem é que gera o pecado? De onde vem este pecado? O pecado, ele não é criado por Deus. Deus criou tudo de bom, criou o homem, a mulher, toda a natureza, a sua criação. Mas o pecado, ele é fruto, né, de uma influência. Quem gera o pecado é Satanás, mas juntamente com o homem, infelizmente. É fruto da influência de Satanás e de uma ação humana. Então, Satanás não faz um pecado acontecer sozinho. Ele também não consegue fazer com que eu peque. Ele influencia, mas eu só vou pecar com a minha decisão. Se eu decidir pecar, se eu fazer algo para pecar. Então, vai depender do tanto que eu amo a mim e do tanto que eu desprezo a Deus. Se eu amar mais a Deus do que a mim, eu não vou pecar, eu vou decidir Deus. Eu vou continuar obedecendo a Deus. Certo? Então, Deus não criou o pecado. O pecado é obra do demônio e de uma ação de Deus. Como nós vimos, então,
aqui no Gênesis 3. Falando da origem do pecado, vamos trabalhar um pouquinho essa passagem, alguns versículos, né? Primeiro que, quando o homem se afasta também da mulher, fica mais fácil, né, de acontecer o pecado. Quando estamos juntos, né? Por isso que geralmente os pecados são coisas escondidas, coisas feias, né? Abomináveis. Então a gente sempre se isola para poder cometer aquele pecado. Claro que há pecados quando estamos juntos também há. Quando estão todos em pecado, estão ali falando mal de alguém, estão ali fazendo um motim, tramando algo contra alguém, pode ser também. Mas se você está junto da família, da comunidade, do grupo, se você que é casado está junto e ali um dos dois está numa graça, vai ser mais difícil você pecar, porque ali vai estar envolvido pelas coisas boas, alguma pessoa vai te orientar, vai te ajudar, então você não peca. Então a importância de estar junto, principalmente no matrimônio aqui, no sentido de Adão e Eva, de estar juntos. Então a serpente ele vai atacar, né, o demônio vai atacar aquele que está mais fraco, aquele que está precisando, aquele que está carente, aquele que está magoado. Então ele aproveita essas brechas, tá? Então, quando um peca, geralmente traz o pecado para dentro de casa, para dentro do seu grupo, da sua pastoral, né? Do seu meio ali, da sua família. Então, o pecado ele vem através de outra pessoa e ele traz. Nós vamos ver nas consequências do pecado, né? No segundo vídeo, essa questão do pecado que vem gera outros pecados. Uma pessoa pode levar o outro também a pecar. Assim como um pode evitar que o outro peque, se acontecer esse pecado, ele pode levar o outro a pecar, que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Então ela não apenas só pecou, mas apresentou o pecado também para o seu esposo, e ele foi lá e pecou também. Aí quando nós formos ver na questão da confissão, né, da advertência, sempre vai colocar a culpa um no outro. Então Adão colocou a culpa em Eva e Eva colocou a culpa na serpente. Nós vamos ver isso na hora de confessar os nossos pecados, que não devemos fazer como eles. Mas a gente vai ver também nas consequências do pecado, mas só para a gente refletir um pouco sobre essa leitura. Eles então tentaram disfarçar o pecado, mas não conseguem, né? Porque eles fizeram tangas de folhas, mas não conseguem. Então Deus, ele olha o nosso coração, ele sabe que a gente pecou. E Deus, ele vem ao nosso encontro, né? E quando nós estamos em pecado, o que a gente faz? A gente se afasta. Depois que a gente peca, a gente se afasta. Eu não sou digno de estar ali, eu me afasto das pessoas, eu fico mais sozinho, né? Então esse pecado já nos afasta de toda essa realidade, principalmente de Deus. Mas Deus vem ao nosso encontro. Então esses passos no jardim é Deus que vem com a sua misericórdia para nos salvar, para nos perdoar. E depois nós vamos ver no capítulo seguinte, no versículo seguinte, que eu não cheguei a ler, que Deus então vai fazer umas vestes que realmente vai conseguir cobrir um pouco o pecado do homem, né? Que são as vestes de pele de carneiro. Então ali nós já temos a primeira prefiguração de um sacrifício de um carneiro que morre, né, de um sangue que é derramado para revestir alguém que está sobre o pecado. Claro que aquela primeira veste, além, mesmo sendo uma prefiguração do Cristo que vai morrer depois, né, e do Cordeiro Pascal ali também na Páscoa do Egito, mas ele ainda é um pouco temporal, né? Ou seja, mesmo assim, o homem e a mulher ainda não está redimido. Mas Deus, né, pela sua misericórdia, enquanto o homem ficou sob o jugo do pecado durante esse tempo, antes da vinda de Jesus Cristo, ele não deixou que Satanás tomasse totalmente poder sobre a nossa alma e nos levasse por inferno. Deus deu um tempo, vestiu aquela roupa por enquanto, né? Tirou o homem do paraíso, expulsou, mas ficou protegendo o tempo todo, tanto que Deus ficou com aquele zelo com o povo até a vinda de Jesus Cristo. Mas a gente sabe que as nossas desculpas, as nossas tangas, as nossas roupas não conseguem disfarçar o pecado. Só uma coisa consegue curar o pecado, que é o sacramento da reconciliação, que nós vamos ver mais adiante. Existe as condições para que se aconteça um pecado. Então, o pecado é um ato que eu cometo contra uma lei de Deus, contra a vontade de Deus, fere Deus, nós já vimos isso. Mas vamos entender na prática. Então, precisa que exista um conhecimento, né? Precisa que exista uma matéria, né? Essa matéria que vai ser violada, que é uma lei, uma regra, precisa ter uma regra. Deus falou para o homem e para a mulher: podereis comer de todas as árvores, menos do fruto dessa. Então Deus deu ali uma ordem, tinha uma regra.
uma ordem. Então precisa ter essa matéria, né? Por exemplo, não existe nada dizendo que, eu tenho que tomar café em copo de vidro e não de plástico, né? Na questão das ciências, a gente sabe que o copo de plástico pode soltar uma substância e tal, mas na igreja não existe nada. Se eu tomar café, se eu tomar chá, não existe. Então, ninguém pode dizer assim, você cometeu um pecado porque você tomou café no copo de plástico. Não, ninguém vai dizer isso, porque não existe uma norma dizendo isso. Mas existe, se você faltar à missa no domingo, é pecado. Então já tem uma pré-estabelecida uma regra que a gente precisa cumprir, que são as regras da igreja, que são as regras canônicas, que é a palavra de Deus, o evangelho. Então, existe essa matéria, mas tem que ter uma consciência, ou seja, eu preciso ter consciência de que aquilo é pecado. Uma pessoa que não sabe, nunca falaram para ela que faltar à missa domingo é pecado, não está cometendo pecado. Então não basta existir só aquela norma, mas aquela pessoa precisa ter a ciência de que aquilo é pecado. Então tem que ter a norma, tem que ter a advertência e tem que ter o consentimento. A advertência é quando eu olho para uma pessoa e vejo que ela não está indo à missa domingo. Eu falo, você sabia que é pecado e não ir à missa ao domingo? Ela vai dizer, nossa, não sabia. E aí pronto, quando eu chegar no domingo, a advertência não é eu que falo, a advertência vai ser no coração da pessoa. Ela vai acordar no próximo domingo e vai dizer, ixi, agora eu já sei que é pecado. Pronto. Algo ativou nela para dizer, aí você não pode faltar. Aí vai ter o consentimento, se ela vai fazer ou não o pecado. O consentimento é aquele momento em que a gente decide. Por isso que não é o demônio que peca, não é o demônio que faz pecar. Ele apresenta o pecado. A mulher olhou para o fruto, viu que ele era de agradável, né, sabor, bom para isso, para aquilo. Então a gente olha, o demônio apresenta ali o pecado. E aí a gente vai olhar e vai ver com bons olhos, porque sabe que para a nossa carne aquilo vai gerar um sabor. Mas aí eu vou ter que decidir. A mulher tomou para si, comeu e deu para o marido. Então é esse poder de decisão que nós temos sobre o pecado. Então, mas às vezes a gente deixa o nosso apetite, as nossas concupiscências falar mais alto. Então a gente vai lá e decide, eu vou pegar isso aqui, eu vou fazer isso. E aí acaba fazendo por conta do prazer, despreza Deus, crucifica Jesus. Então tem que ter esses três elementos. A matéria, né, uma norma, algo dizendo que é pecado. A pessoa tem que saber, ter consciência de que se fizer aquilo é pecado. É como se fosse um aviso, não faça isso não. Se você fizer, vai morrer. Se você fizer, vai para o inferno. Se você fizer, vai ferir Jesus. Aí a pessoa, mas mesmo assim eu vou fazer, porque eu estou aqui desejando tanto. Ou então a pessoa vai dizer, então não vou fazer não. Entendeu? Então que é o consentimento. Livre consentimento, tá? Livre. Porque também se a pessoa fizesse consentimento forçado, também não é pecado, tá? Mas vamos lá, existem dois tipos de pecados, os pecados veniais e os pecados mortais. Talvez você já ouviu falar nisso, são os pecados leves e pecados graves. Os pecados veniais, eles são perdoados ali no ato penitencial da missa, um ato penitencial feito também com muita piedade, muita contrição, com o coração arrependido. E os pecados mortais ou graves, ele tem que ser levado para a confissão, como nós vamos ver mais adiante. Aqui no parágrafo 1863, né, diz sobre o pecado venial. Aqui. O pecado venial enfraquece a caridade, traduz uma afeição desordenada pelos bens criados, impede o progresso da alma no exercício das virtudes e a prática do bem moral. Ele merece penas temporais. O pecado venial deliberado e que fica sem arrependimento nos dispõe pouco a pouco a cometer outro pecado mortal. Então, o que ele está dizendo? O pecado venial, ele não vai nos levar à morte, né? Como São João vai dizer lá no Evangelho, né? Na primeira carta, né? De São João, capítulo 5, 17, que há pecado que não leva à morte. Ou seja, ele está dizendo que tem pecados que são veniais, são leves. Mas o catecismo está nos ensinando que se a gente fica, né, sem se arrepender, sem confessar, esse vício vai acabar nos levando a cometer um pecado maior, um pecado mortal. E o próprio catecismo vai dizer, no parágrafo 1857, então, o que é um pecado mortal, né? No 57, ele diz assim,
O pecado mortal, 56 e 57. Começando no 56, ele vai dizer, o pecado mortal atacando em nós o princípio vital, ou seja, causa a morte, que é a caridade. Ou seja, o pecado mortal, ele exclui a caridade da nossa alma, ele acaba com o amor na nossa alma, né, que é a fonte da vida, por isso que gera morte. Exige uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração. Isso aqui a gente vai ver na parte da confissão. Então, para reparar esse pecado, tem que ter essas duas partes. A contrição do meu coração e essa iniciativa de Deus que vem ao nosso encontro, né, para nos redimir. Né? Para o pecado ser mortal, são requeridos também três elementos. Tem que ter essa matéria que é grave, tem que ter uma matéria grave, tem que ter a advertência e tem que ter o consentimento. Quando é que essa matéria é grave? Né? No Catecismo da Igreja, aqui no 1858, ele diz sobre a matéria grave. Vamos ver, tá aqui, ó. A matéria é grave, né? A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, né? Segundo a resposta de Jesus ao jovem rico: não cometereis homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então, essa é a matéria do pecado mortal. Então, o pecado mortal é uma matéria grave, são os 10 mandamentos. Então, não basta ferir os 10 mandamentos, mas tem que ferir de forma grave também. Porque, por exemplo, se eu, no domingo, eu não lembrar, sei lá, de Deus, sei lá, passei um dia cheio de coisas, mesmo fazendo as coisas da igreja, pode ser até um pecado venial. Mas se eu não vou à missa, por exemplo, é um pecado mortal, né? Porque eu estou honrando o domingo, né? Que é guardar os mandamentos de Deus. Mas eu preciso fazer isso de forma grave. Outro exemplo, eu vou, sei lá, falar de alguém, né? Não levantar falso testemunho. Então eu chego ali, comento algo sobre alguém, sei lá, de forma tão sem pensar, mas cometi um pecado venial. Você viu como Maria está vestida, né? Comentei ali, mas passou, não deu nada. Outra coisa, então pecado venial. Outra coisa é eu ligar para a pessoa já com a intenção: ó, preciso falar uma coisa para você. Achei lá, você está sabendo que Maria fez isso e isso. E eu estou falando aquilo para você não deixar Maria assumir aquele serviço na igreja, ou então para separar você de Maria. Você é o esposo de Maria. E eu estou fazendo esse falso testemunho para você separar, ou para você não continuar namorando com ela, alguma coisa. Então, eu estou estragando a sua vida. É um pecado grave. Então, o pecado grave você vai identificar através da consequência, não só da matéria. Ele precisa ferir os 10 mandamentos para ser grave, mas eu vou olhar para a consequência. Né? Então, se teve consequências muito leves, então é um pecado leve. Se teve consequência muito grave, é muito grave. Outro exemplo, não desejar a mulher do próximo, por exemplo, aqui é um dos mandamentos, não desejar a mulher do próximo. E de repente você está ali, a mulher do próximo passou, né? Tá toda bonita, aquela coisa, e o homem, puxa, por um minuto assim, teve aquela sensação, pensou, mas logo ele não alimentou. Ele pode ter cometido um pecado venial, porque Jesus disse, né? Se desejar a mulher do próximo, o seu coração já pecou. Mas foi uma coisa muito rápida ali, ele foi levado por aquele impulso, a mulher passou toda arrumada, né? Mas ele não alimentou. Outra coisa aí é leve, mas suponha que ele viu, achou bonito, gostou, desejou, ficou no pensamento, mais tarde pensou de novo e passou a pensar: como eu vou fazer para ter essa mulher? Eu sei que é pecado, mas eu preciso dar um jeito, né? Fiquei louco por ela ali e tal, e aí a mulher passa de novo no outro dia, fica cada vez mais. Então ali já é um pecado mortal, né? Então você vai olhar pela consequência, né? Pela intensidade do pecado, tá? Então, se for um pecado que causa um dano, né, você vai ver se aquele pecado causou um dano muito grande ou um dano bem pequeno, né? De repente você passou ali, né, estava no momento ali meio irritado com o seu vizinho, passou um risquinho ali bem pequenininho no carro dele, né? Um pecado venial. Mas você pegou, colocou algo embaixo para furar o pneu,
ou então, sei lá, quebrou o para-brisa, um pecado mortal, com raiva para se vingar, né? Então, a penitência vai também fazer você vai ter que reparar o dano, né? Então, isso aqui dá para a gente entender mais ou menos o que é um pecado venial, um pecado mortal, né? Então, o que é a advertência? A plena advertência é um ato de intelecto pelo qual temos consciência de que estamos pensando ou fazendo algo gravemente contrário à lei de Deus. Então, a advertência é um ato de inteligência, do intelecto, né? Isso pode se dar através de um vídeo, de alguém que te fala, você está lendo ali e de repente viu, opa, isso é pecado e eu estou fazendo isso todos os dias. Aí você já teve o seu intelecto foi ativado e avisado que aquilo é pecado. Então você agora vai decidir se você continua ou se você para. Ou se você ainda não cometeu uma advertência antes de você cometer. Olha, isso é pecado. É um ato do intelecto. Eu tomo consciência, né, daquilo. E o pleno consentimento, né, é o ato de vontade. Eu já falei, é um ato de vontade. Depois que a nossa consciência já percebeu a gravidade daquele pensamento ou daquele ato, a gente pode decidir fazer ou não. Então é esse ato de vontade. A minha vontade, ela está mais voltada para os meus prazeres, egoísta, né? É um amor desordenado de mim, que despreza Deus, ou a minha vontade está mais voltada para Deus, a ponto de, não, eu prefiro a vontade de Deus do que a minha. E a vontade, se ali é pecado, então a vontade de Deus é que eu não faça. Então, quando a gente está com a vontade voltada mais para Deus, a gente diz não ao pecado. Então, esse é o nosso primeiro vídeo. Ficamos por aqui, né? Já vimos a raiz, a origem do pecado aqui em Gênesis 3, vimos o que precisa, os elementos para que se configure um pecado, vimos o que é pecado grave, pecado leve, né? Mortal ou venial. Já vimos que o pecado venial ele pode ser reparado ali no ato penitencial bem feito na celebração da Santa Missa, e o pecado grave deve ser levado para a confissão, como nós vamos ver. Então, ficamos aqui nesse primeiro vídeo. Nos próximos vídeos, a gente vai avançando nesse conhecimento. Salve Maria Imaculada e viva Cristo, Rei do Universo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te vejo no próximo vídeo. Já segue nosso canal, @Missão Pastorear. Deixa o seu joinha aqui, deixa também o seu comentário e divulgue esse vídeo para mais pessoas. Amém? Até o próximo.